Olá pessoal, hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre a física, né? O que é a física e o que são os ramos da física, como é que a gente vai estudar essa matéria. Esse vídeo ele serve tanto para você que já viu essa matéria, quanto para você que está vendo pela primeira vez. Então vamos lá. Pessoal, o que a física estuda? A física, a palavra física, ela deriva do grego física, que significa natureza, né? Então a ideia da física é estudar os fenômenos naturais, né? Entenda-se como fenômenos naturais tudo aquilo que está ao nosso redor, que de alguma maneira a gente pode olhar e observar, e alguns deles até a gente pode entender, calcular e prever e utilizar eles a nosso favor, né? Então tudo que está ao nosso redor a gente pode observar os fenômenos naturais, como eu vou estar colocando mais à frente aqui. Mas a física, então, por observar os fenômenos naturais, ela é considerada uma das ciências de base, ou seja, ela ajuda a explicar e assim a interagir com outras ciências para ajudar a entender esses fenômenos naturais. Ela tem origem na filosofia, com a ideia da gente tentar entender o porquê das coisas ao nosso redor, e ela começou principalmente tentando entender o movimento dos corpos celestes, mas ela foi evoluindo então e tentando entender esse movimento dos corpos celestes e tentando entender todo o universo ao nosso redor e tudo que acontece ao nosso redor em termos de fenômenos da natureza. Bom, no cotidiano, né, a física no cotidiano e na tecnologia, ela está assim muito presente. Então, olha só, a gente precisa da física em praticamente tudo que está ao nosso redor, mas principalmente na construção de coisas que ajudam a melhorar o nosso dia a dia. E a construção dessas coisas, elas só são possíveis entendendo os fenômenos naturais, né? Então, por exemplo, a construção de um carro, a construção de um rádio, né? Ou seja, para entender não só o circuito elétrico, mas a produção do som, a televisão, geladeira, né? Como é que será que a geladeira faz para produzir aquele ar gelado? Como é que a televisão faz para se comunicar com a torre, por exemplo? O celular, como é que é o funcionamento de câmeras, circuitos, até instrumentos musicais, então a infinidade de coisas ao nosso redor que ajudam e facilitam muitas coisas no nosso dia a dia e que para serem construídas elas necessitam aí de uma tecnologia, de uma evolução tecnológica que depende das ciências, principalmente aí da física. Não só coisas talvez tão assim diretamente ligadas ao nosso cotidiano, mas coisas de alta tecnologia, como por exemplo grandes construções, são muitas vezes a engenharia, né, se aplica bastante os conceitos físicos, a construção de processos robotizados, a construção de vários tipos de automação, construção de aeronaves, foguetes, sondas que são enviadas aos outros planetas. Então, tudo isso aí são tecnologias que, para serem construídas, existe um grande estudo dos fenômenos naturais, né? A gente precisa entender muito bem os fenômenos naturais, saber dominar e calcular esses fenômenos para poder construir esses equipamentos, né? Então, olha só, todos esses equipamentos também precisam de muita energia. Então, a física ela também se utiliza desses conhecimentos para a gente entender como que é possível produzir e gerar a energia, de que formas a gente pode fazer isso, e sempre pesquisando aí também novas formas, né? A física está sempre buscando novas formas de gerar e produzir energia, tentando impactar menos o meio ambiente, produzir mais energia e tornar essa energia mais barata. Agora vamos lá. Esses fenômenos, né, eles estão presentes ao nosso redor em grandes quantidades, todos ao mesmo tempo, tudo misturado, né? Então, como é que a gente faz para estudar melhor esses fenômenos? A gente agrupa esses fenômenos em características comuns e essas características a gente dá alguns nomes, né? A gente separa como se fossem tópicos ou ramos, como a gente vai ver aqui, ramos da física. Então, são nomezinhos que a gente dá para alguns tipos comuns de fenômenos e para a gente facilitar o estudo, né, o estudo desses fenômenos, para você não olhar para uma coisa e falar, nossa, aqui tem tanto fenômeno que eu nem sei para onde olhar, né? Então a gente consegue separar esses fenômenos em grupos comuns, né, com algumas características comuns, para estudar melhor cada um desses fenômenos em separado. Então eu vou colocar aqui alguns dos ramos da física que a gente vai ver ao longo aí de todo o ensino médio, né? Então tem a mecânica, a hidrologia, a ondulatória, a óptica, a termologia, a astronomia e o eletromagnetismo. Existem outros ramos, outras subdivisões. Eu coloquei aqui algumas principais da maneira como a gente vai estar dividindo o nosso estudo, né? Então, olha só, vou falar um pouquinho de cada um. Olha só, a mecânica, ela trata de todos os fenômenos que têm algum tipo de movimento.
falou em movimento, algo que se mexe, a gente vai estar tratando da mecânica. Principalmente entender, por exemplo, os cálculos aí de velocidade, aceleração, né? Calcular, por exemplo, a trajetória, prever a trajetória de um objeto com base nas velocidades de direção dele. Entender, por exemplo, o que mantém um objeto em movimento, ou o que faz ele mudar a situação de movimento, né? Então, todos esses fenômenos associados ao movimento de um objeto, a gente vai estar estudando na mecânica. Aí tem a hidrologia, que trata dos fluidos, né, dos corpos fluidos, por exemplo, gases, líquidos, né? Por exemplo, saber se o objeto afunda ou se ele flutua. Por que será que um navio feito de toneladas de ferro ele flutua e um submarino feito de toneladas de ferro ele afunda, e como é que isso acontece, né? Ou seja, que fenômenos estão envolvidos ali para que um flutue e o outro afunde. Que fenômenos estão envolvidos, por exemplo, nesse fenômeno de afundar e flutuar, que envolve até alguns animais. Por exemplo, os peixes, acontece um fenômeno muito parecido com o submarino, para ele conseguir afundar e flutuar dentro da água, né? Então, o que será que acontece? A gente vai estar vendo isso aí na parte da hidrologia. Saber, por exemplo, o que acontece quando esse fluido está em movimento. Qual será que é o segredo ali da asa do avião que mantém ele suspenso ali no ar quando ele está voando, né? Então, todos esses segredos aí, esses fenômenos naturais, eles são estudados na parte da hidrologia. Outro fenômeno bem legal que é bem parecido com a asa do avião, que a gente vai estar vendo, não sei se você já viu alguns jogos, né? Pode ser futebol, tênis, fenômenos onde você joga a bola, eles chamam de jogar a bola com efeito, né? Você joga a bola girando, e essa bola, ao invés de seguir uma linha reta, ela vai fazer uma curva, mas não uma curva para baixo por conta da gravidade. Ela faz uma curva lateral, como a gente vê na figura, né? Esse fenômeno também é um fenômeno bem legal, e ele acontece por conta do movimento dessa bola rodando em relação ao fluido, ou seja, o ar que está em volta da bola. A gente vai entender na parte de hidrologia como que isso acontece e qual que é a semelhança desse fenômeno da bola com a asa do avião. A ondulatória, ela trata de fenômenos repetitivos, fenômenos que oscilam, ou seja, fenômenos que eles de alguma forma começam, chegam ao final e começam a acontecer de novo. Por exemplo, um pêndulo ou um balanço, né, que vai e volta. Então, é um movimento repetitivo. Uma mola que oscila para cima e para baixo, né? Se você observar, ela forma até uma figurinha de uma onda ali, ó, no movimento de vai e volta. Por isso a ideia de ondulatória, porque esses movimentos podem ser representados através de uma figurinha de uma onda. Até mesmo a entender aí os processos de frequência e tipos de características de onda, né? Ondas eletromagnéticas, ondas, por exemplo, as ondas sonoras, né? Nos instrumentos musicais, enfim, todos os fenômenos associados a movimentos repetitivos e coisas que podem ser representadas através do fenômeno ondulatório. A óptica trata da luz, né, o estudo da luz e os seus efeitos e fenômenos, né? Por exemplo, como é que a gente faz para perceber aí as cores, né? Que tipo de coisa será que é a luz? Será que ela é uma onda? Será que ela é uma partícula, uma entidade misteriosa? Do que será que ela é feita, né? Então tudo isso a gente estuda na óptica. O que acontece será quando a luz passa por uma lente, né? Como é que será que funciona o óculos e o que ele interfere na luz que entra no nosso olho? Como é que a gente faz então para perceber essas imagens? Como é que é formada a imagem através da luz? Tudo isso a gente vai ver na óptica. Termologia estuda os fenômenos do calor, né? Tanto a presença do calor como a falta dele, que a gente chama de frio, né? A gente vai estar vendo esses conceitos aí, por exemplo, como é que será que um termômetro digital faz para medir a temperatura sem encostar no objeto, né? Como será que o ar-condicionado faz para produzir o ar frio? E por que aquela caixa que fica para o lado de fora do ar-condicionado esquenta tanto? Então a gente vai estar vendo esses fenômenos. O que será que acontece quando algo esquenta, como a gente pode ver ali na imagem no piso, né? Quando esquenta, os objetos dilatam e alguns podem trincar e rachar, como a gente viu o piso ali. É por isso que nos pisos tem essa folga no meio, né? O rejunte não é só um enfeite, é por conta desse tipo de fenômeno. Como saber, por exemplo, o tamanho certo, como saber qual que é o limite desse rejunte para que um piso não trinque e não aconteça esse fenômeno. Então a gente vai estar vendo tudo isso aí na termologia. A astronomia, né, trata aí do estudo dos corpos celestes, do estudo da gravidade, como é que ela forma esses processos aí astronômicos, né? Como é que acontece então o movimento desses planetas que se mantém de certa forma aí sempre orbitando em torno de uma estrela, né? E como é que será que forma a estrela? Como é que será que forma esses corpos celestes? E
Que tamanho será que é isso, né? Qual será que é o nosso tamanho em relação a todos esses corpos celestes? Fenômenos como, por exemplo, o buraco negro, a gente vai estar tentando entender aí o que são esses fenômenos associados aos corpos celestes. E por último, o eletromagnetismo. A gente vai estar tratando aí das cargas elétricas, né, e da estrutura do átomo e como essas cargas elétricas estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, saber por que você toma choque quando encosta em alguma pessoa em algumas épocas do ano, ou toma choque, por exemplo, encostando na maçaneta da geladeira. Já aconteceu isso com você? Então, esse é um fenômeno elétrico. E esses fenômenos a gente vai estar estudando aí no eletromagnetismo. E é interessante saber que esse fenômeno a gente vai ver que é bem parecido com o que acontece nas descargas elétricas das nuvens, né? Então, como será que isso acontece? A gente vai estar vendo aí também a parte de circuitos elétricos, né? Como é que esses circuitos funcionam, quais são os componentes, o magnetismo, qual que é a importância e os tipos de magnetismo que existem e como que o magnetismo junto com a parte elétrica pode fazer coisas funcionar, como por exemplo motor, sino, alto-falante, enfim, a parte de circuito elétrico e esses fenômenos elétricos que a gente vai estar tratando aí no eletromagnetismo. Então, esses são um dos principais ramos da física. É interessante ver que quando a gente pega um único objeto ou uma única observação do universo, a gente pode ver vários desses fenômenos ao mesmo tempo. Como eu falei, a gente apenas divide para fazer o estudo, mas eles podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, num único celular, se você pensar em entender como é que ele forma a imagem, as cores, você teria que se recorrer à óptica. Mas se você quiser entender como é que ele carrega a bateria, como é que o circuito elétrico funciona, aí você teria que recorrer ao eletromagnetismo. Se você quiser saber os efeitos do calor quando o celular esquenta, o que acontece ali com aquele temperatura toda, né? Essa parte então é da termologia. Se você quiser entender, por exemplo, as ondas sonoras que ele emite no microfone, como é que ele capta, emite, ou como é que ele transmite isso através de ondas eletromagnéticas, quais são as frequências, né? Isso aí é na ondulatória. E se você pegar, por exemplo, a parte de como é que ele aciona o modo de vibração, é a parte de mecânica. Então, olha só, dá para a gente observar vários tópicos de fenômenos físicos em uma única coisa. Então, é isso que eu quero que vocês consigam fazer agora, é que vocês olhem para esses tópicos e consigam ver no ambiente ao redor de vocês aonde que se aplica cada um desses tópicos em coisas que estão ao redor de vocês, que vocês consigam identificar esses fenômenos físicos ao redor não só de coisas, objetos, mas de tudo que está ao nosso redor.